seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Em algum momento de sua vida, você já se sentiu pressionado a ter o emprego dos sonhos, a família dos sonhos? Pois esse é o nosso tema de debate de hoje. Iremos falar sobre a pressão na sociedade, que a sociedade impõe nos jovens em alcançar o sucesso antes dos 30 anos. E vou apresentar para vocês, então, os nossos convidados de hoje. Estamos na companhia do Norton de Souza Soares, ele que é o psicólogo clínico no Núcleo de Assessoria e Consultoria em Educação e Saúde, o NASCES. Estamos com a Camila Barrios, ela que é professora e cantora, e também com o Frederico de Barros Silva, ele que é jornalista. Gente, sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado. Obrigada a você. Gostaria de lembrar também que estamos ao vivo no Facebook. Quem quiser pode enviar então a sua pergunta que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo para vocês. Bom, para começar, gente, sucesso é uma palavra muito relativa, né? Cada um pensa uma coisa diferente. Eu queria saber de cada um de vocês a opinião pessoal. O que é o sucesso? Posso começar contigo, Norton? Pode ser, sim. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Um abraço para o pessoal de casa, um abraço para vocês aí também. Sucesso, então, né, pessoal? É uma concepção, assim, muito generalizada, né, socialmente, né? Que nem tu te referiste ali, né, Monique? É uma questão muito pessoal também, né? O sucesso envolve um ciclo de vida da pessoa ali, que ela vai conseguir exprimir isso, né? Uma concepção muito pessoal, mas tratando num conceito mais social agora também, né? Como é visto o sucesso socialmente, eu vejo assim muito atrelado na relação de trabalho, né? Por exemplo, assim, a questão da felicidade, que tem uma concepção maior, mais ampla, existe uma amplitude em cima da felicidade. O sucesso ele é fragmentado em um momento, parece específico, desta constituição de vida, né? Um exemplo clássico, né, adquirir um novo emprego, conseguir de repente uma bolsa de estudos, né? Alguma conquista, uma micro conquista na vida que tu vai pulando etapas e cada uma dessas etapas se considera um sucesso, né? E a felicidade mais adiante seria essa união, esse complexo de sucessos aí seria uma felicidade. Tem essa similaridade, né, da felicidade com o sucesso, mas também tem essa grande diferença que é o sentido da amplitude dos dois conceitos ali, né? Conceitos ou definições, né? Nesse quesito eu concordo bastante contigo. E a tua opinião, Camila? Eu também penso assim, que é o que a sociedade vê de sucesso hoje. Tu tem que estar bem sucedido. Eu acho que isso tá... O que eu vejo assim, não, eu tenho que buscar o sucesso nisso, é o êxito, né? Tu ter êxito no teu trabalho, né? Como componente da tua família, né? Parece que a gente deve isso. Mas a minha concepção pessoal de sucesso é quando tu tem êxito. Tu não precisa ser... Tu pode ter êxito em compor uma canção, tu pode ter êxito em ensinar alguém a fazer alguma coisa. Então, ela é complicada. Como também, né? Esse êxito pode ser numa conquista material mesmo. Com certeza. É que nem quando eu comprei meu carro. Nossa, meu Deus, isso, querendo ou não, é um sucesso, né? É uma conquista. Eu acho que é isso. O sucesso está ligado à conquista, né? Seja ela material ou não, mas também é atrelado à felicidade, né? Porque parece que tu só vai ser feliz quando tu conseguir aquilo, né? Quando tu chegar lá. E tu, Frederico? Bom, para mim o sucesso, na forma com que a sociedade vê, ela está muito atrelada à situação financeira, né? E para mim, eu não acho que isso seja o correto, ainda que dentro da questão do sucesso, enfim, de tu ter uma vida boa, também está atrelada a outras questões, como, por exemplo, estar bem financeiramente, bem amorosamente, bem familiarmente, né? Então, dá para... As pessoas veem isso como um conjunto de ideias, né? Que as pessoas têm que estar ou sucessivamente em um relacionamento, ou então dentro de uma profissão que dá algum prestígio social, nesse sentido. E eu particularmente não gosto muito da palavra sucesso. Acho que ela vai muito atrelada à questão financeira, a situação de tu sacrificar ou então exigir de ti uma postura perante a sociedade que não é tua, né? Então eu gosto mais do termo qualidade de vida, que eu vejo muito mais atrelada ao equilíbrio entre essas esferas, né?
Deu para perceber que todo mundo concorda na questão de que para a sociedade num todo o sucesso é acúmulo, né? Norton, agora eu quero saber de ti, então. Por que, então, que para a sociedade sucesso é acúmulo de riquezas? Por que esse bem material é tão importante? Bom, há diversos aspectos para a gente analisar, né? Uma questão, de repente, cultural, uma questão histórica e cultural, a gente pode pensar na própria origem, né? Do termo sociedade, no caso, né? Que é a união de bens também, né? Comuns entre as pessoas. E essa própria união de bens não é atrelada apenas às boas relações, né? Mas é acúmulo de terras que existiam, né? Séculos atrás. Essa tão famigerada e inóspita reforma agrária que chamam, né? Que não ocorre nunca no Brasil, que nunca ocorreu, né? Mas então, a nível de Brasil, lógico, falando isso, né? Mas a nível macro, mundial, também tem essa questão que envolve acúmulo de poder, né? Aquela família que possui mais bens que a outra família, e isso vai passando de geração para outras gerações, com esse fragmento ainda de memória ali, né? Estampado ainda ali, né? Socialmente, no tecido social, assim, e que as pessoas enxergam isso e visualizam, então, o sucesso como esse sinônimo que o Frederico referiu antes, né? Relacionado com o dinheiro, com a riqueza, né? Então, isso, passando de gerações à frente, vai chegar nos dias de hoje, né, com essa mesma concepção. Não muda muito, né? E está enraizado isso na própria memória do ser humano, né? Que tu ter acúmulo de riquezas significa que tu tem sucesso. Mas é lógico, pensar agora o humano em outras formas, outras concepções, né? De saúde, por exemplo, né? Que eu não vejo muito bem atrelar o sucesso à saúde, né? Geralmente, tu adquire um novo emprego, o sinônimo desse novo emprego é um sucesso, né? Agora, tu te recupera de uma doença, ele obteve sucesso. Ninguém fala assim hoje em dia, né? É verdade. A gente não consegue atrelar essa palavra sucesso a outras questões que não sejam o dinheiro realmente, né? É uma palavra que ela está ligada, né? Está ligada diretamente ao dinheiro. Financeiro. Ao sucesso financeiro, né? Agora, o fenômeno que ocorre por trás disso é o que eu havia explicado antes, né? Essa questão mais geracional, assim, né? De as pessoas estarem ligadas, né? Então, na memória, enraizados isso dentro de cada um. Mesmo que tu não seja pertencente a uma sociedade de acúmulo, de riqueza. Mas se tu não conviveu com isso, tu aprende com o outro, né? O outro vai te ensinar isso. Se tu não for bem sucedido financeiramente, tu não vai obter sucesso, né? Isso está diretamente ligado ao capitalismo, à hierarquia nas empresas, na economia, enfim, né? Então, hoje em dia não basta tu ter força de vontade, uma empresa tem que ter recurso humano, tem que ter, né? E aí tu trabalha muito. Eu conheço muita gente, né, que trabalha, e quanto esse trabalho suga ela, e tudo ligado a, não, eu preciso, às vezes não é nem pelo sucesso, mas eu preciso desse emprego, né? Ou eu preciso disso para conseguir isso, né? Então, ou até mesmo para acumular cada vez mais, né? Tem gente que só gosta de acumular. E essa própria sociedade do ter, né? A gente define isso hoje como ter, né? O que tu tem, né? Para me apresentar, né? O que tu tem para esse casamento, né? O que tu tem para mim fazer amizade contigo, né? Para mim conseguir te acompanhar no teu ritmo de vida. Esse pensamento, o pensamento neoliberal, ele está inserido nas pessoas, né? De que se tu fizer determinado sacrifício, se tu se esforçar, se tu bater metas, né? Tu vai acabar atingindo determinada hierarquia no teu trabalho, ou então tu vai ser reconhecido pelas pessoas. Então, cada vez mais, até mesmo alguns anos atrás eu vi uma pesquisa que tem muitos trabalhadores japoneses que morrem de tanto trabalhar, né? Porque o trabalho hoje em dia ainda é visto como um valor social. Então, as pessoas têm muito forte nisso a questão atrelada do trabalho com o sucesso. Se trabalhar muito, tu vai ter sucesso, né? E não necessariamente isso é correto, né? Ou é verídico. E quem não pensa assim? Como viver, então, vai de contra o resto da sociedade? Como viver quando tu não pensa dessa forma? Quando o acúmulo não é o mais importante? A gente tenta, né? Mas, querendo ou não, qualquer coisa que a gente precisa hoje em dia, né? A gente tem metas, né? Depois que a gente tem uma família, depois que a gente se forma, a gente ficou tanto tempo ali estudando, e agora? Sabe? Quando é que vai chegar o meu momento? Então,
É complicado, né? Tentar se desapegar dessa questão consumista de ter, não, eu não preciso, tá, meu carro anda, não preciso ter o novo, né? A minha casa, olha, minha casa é legal, né? A gente tá sempre querendo a TV mais nova, o carro mais novo, a roupa da hora, e isso é uma cultura, né? Isso é muito difícil tu mudar nas pessoas, né? E elas ficam sempre se contradizendo, a sociedade se contradiz. Eu quero, não quero, vamos igualdade todos, né? Igualdade para gêneros, igualdade racial, igualdade econômica, política, social. Mas na hora Quando, de na ter, verdade, é assim. na hora, né, eu quero ser melhor que o outro, ou eu preciso para obter sucesso no que eu desejo, na minha meta, né? É o capitalismo selvagem, Sim, né? eu acho que é possível, na tua pergunta que tu fizeste, é possível tu conviver com isso, né? De uma forma diferente, né? A nível ideológico, logicamente, né? Ideológico. A nível super ideológico, no sentido, vou pensar, então, vamos viver como comunistas daqui a pouco, né? Exercendo o tema mais comunista no sentido ideológico, utópico, né? Porque é impossível tu lutar sozinho dentro de um sistema capitalista, onde existe um mercado mundial, né? Que te corrompe, sei lá, que te corrói por dentro, né? Às vezes, né? E se não tu tem não, o que fazer. E se tu não te enquadra, Se tu não te enquadra, do jeito que tu é largado de mão. Mas tu é largado de mão aí de outra forma, não só ideológica. Tu é largado de mão de forma material e ideológica. Exatamente. Aí tu não consegue sobreviver, né? A pessoa fica mais afastada, né, do resto da sociedade. Mas eu queria saber de Frederico e Camila. Bom, vocês são jovens, não que o Norton não seja, né, Norton? Mas eu quero saber assim, ó. Vocês se sentiram pressionados em algum momento da vida de vocês por família, própria sociedade, mas não por vocês mesmos? Eu acho que a pressão é uma coisa natural, né? Quando está em sociedade, é só tu ver a nossa trajetória. A gente entra na escola, depois tu já está se preparando no ensino médio já para ir para o vestibular, para conseguir entrar numa boa universidade, e tu quer entrar numa boa universidade já prosperando que tu seja um dos melhores alunos, possa ganhar uma bolsa, e aí a partir disso também se construir também dentro do mercado de trabalho, né? Então isso é uma pressão que está inserida já enquanto indivíduo, né? E eu acho que é natural, é um processo, mas o que importa nesse processo é tu saber minimamente lidar com isso, né? Saber que tem muito claro assim que não é necessário tu ter que fazer isso nessas ordens, ou então tu logo depois da escola entrar na universidade, porque tem muitas pessoas que hoje em dia com a democratização da universidade conseguem ingressar na universidade um pouco mais velho, e também saber que, né, tudo tem o seu tempo, né? Mas essa pressão em algum momento já chegou a te fazer mal de fato? Acho que nunca me fez mal assim, mas obviamente faz as pessoas refletirem sobre a sociedade que querem seus objetivos de vida, né? No teu caso, Camila? Pois é. No meu caso, os meus pais, nenhum deles tem uma graduação, por exemplo, né? Sempre deram muito duro na vida para dar uma vida digna pra gente, bom estudo, justamente para dar o que eles não tiveram. Então, eu sim tive uma cobrança, né? Ó, minha filha, tu tem que fazer tu tem que te formar, tu tem que fazer uma faculdade, porque para que tu consiga sobreviver, né? Porque cada vez o mercado de trabalho está mais competitivo, as pessoas estão mais qualificadas por esse lance aí de eu preciso obter sucesso e concluir as minhas metas, né? Chegar lá. Então, claro, né? Houve pressão, mas não de que eu deveria fazer. Eu sei de muitas, né? Eu sou professora, sei de muitas famílias que mais ou menos que impõem assim, não, meu filho tem que ser, né, advogado, ou tem que ser engenheiro, né? Ou médico, né? E aí, claro, né? Com o desprestígio que tem o magistério, por exemplo, né? Nos dias de hoje, assim, Camila, por que tu quer ser professora? Sabe? Quantos já me perguntaram os meus alunos, prof, por que tu decidiu ser professora? Daí eu digo, porque o meu sucesso vai ser nisso,
sabe? Porque eu me vejo feliz fazendo isso. Ah, não vou acumular coisas porque eu não vou ganhar o suficiente para me dar o luxo de acumular, porque tá difícil, né? Tu pagar as contas, quiçá acumular. Então, a sociedade sim te bota, né? Ah, Camila, tu não terminou tua faculdade ainda? Camila, tu quer mesmo ser professora? Então, existe sim uma pressão, mas eu nunca dei muita bola para isso, não. Eu fiz as coisas sempre no meu tempo, para não sofrer, para ter maturidade para chegar lá, né? Porque com 18 anos eu não acredito que todo mundo tem maturidade para entrar numa universidade e encarar as coisas. Para saber de fato o que quer da vida, né? Exato. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica DEMAC de hoje é: se a intenção é fazer os ambientes parecerem mais amplos, a aplicação de pastilhas pode ser a solução. DEMAC, materiais de construção e acabamentos, Rua Coronel Oscar Ioste, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. A dica Sun Galen de hoje é que durante as 3 últimas décadas, as pessoas tiveram mais tumores de pele do que todos os outros tipos de câncer combinados. Além disso, é esperado que 1 em cada 5 indivíduos desenvolva câncer de pele ao longo de sua vida. Instituto de Oncologia Sun Galen, Núcleo Melanoma. Cuide de sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico, Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Mas a questão por ti mesmo, Fred, em algum momento tu mesmo se pressionou? Eu até estava pensando nisso e acho que sim. Eu me lembro que para homem isso é mais forte na questão da carteira de motorista, né? Porque o homem ele tem essa situação com o carro, né? Porque a grande maioria gosta de carro, enfim, vê filme de carro, revista e tal. E eu, por exemplo, com 18 anos eu fui fazer carteira de motorista, rodei sucessivas vezes. Eu penso até que internamente eu não queria passar porque enfim, era meu pai que queria que eu fizesse e tudo mais, eu não tinha essa relação com o carro, nunca tinha pego o carro antes, então acho que nesse sentido é possível que nessa experiência eu tenha me sabotado assim, mas realmente é uma coisa que fica na cabeça, né, porque às vezes algumas coisas são impostas a ti, talvez naquele momento da tua vida tu não esteja preparado para isso, né? Camila, perguntinha para ti. Bom, o mundo ele tá mudando, né, completamente, mas com certeza as nossas antepassadas, mãe, vó, né, já passaram por muitas dificuldades. Eu quero saber se hoje em dia tu acredita que ainda tem essa pressão em cima da mulher, de ter o corpo perfeito, o filho perfeito, a família perfeita. A casa perfeita. A casa perfeita. Ai, isso é muito pesado ainda em cima da mulher. Nossa, e eu não sei se é da cultura da mulher ainda, mas tem gente que lida muito bem com isso, né? Tem mulheres que, meu Deus, são super mesmo, né? A minha mãe, por exemplo, é uma mulher que sempre se virou nos 30 e nunca faltou com nada, mas eu não tenho... Eu não sirvo para algumas coisas que na sociedade foram vistas como para as mulheres,
né? Eu não... Existe sim uma pressão, né, que... E claro, depois da maternidade, então, assim, ó, tu vê que tem meninas, né, da minha idade que, nossa, estão, né, já com mesmo, e ficam lá se exibindo, que eu tô lá com o meu corpinho de novo, né, é só fazer exercício, mas aí arruma tempo para tu fazer exercício, né, tu estudando, tu trabalhando, cuidando de filho, leva pra cá, moro longe, moro perto, então, não dá, gente, assim, ó, e eu sei que eu não sou a única, eu li um texto muito bom esses tempos sobre isso, de que como tu acha que como mulher, mãe, né, esposa, seja lá o que for, mulher na sociedade, como a gente se cobra e a gente tá sempre olhando pra vizinha. Ai, mas a vizinha consegue fazer tudo e eu não consigo, tu te sente um lixo, né? E aí no final do texto diz assim, não, aquela pessoa que tu diz que tá tudo bem também tá se achando lixo, porque ela também tá achando que alguma coisa ela tá fazendo errado. Então eu acho que nós mulheres devemos nos cobrar, mas a gente não tem que se judiar. Sabe, eu acho que a gente tem que se permitir, sabe? Ai, bota um pouco pra esses homens fazer alguma coisa, não é? Vamos lavar uma louça, gurizada, vamos estender uma Porque as roupa. coisas estão mudando, né? Graças a Deus, né? Tava na hora. Mas eu não cheguei a explicar, a Camila também é mãe, além de tudo, né? Por isso que preparamos essa pergunta Profissão- especial para profissão ela. mãe. Profissão mãe, uma das minhas profissões, mãe. Mas, Frederico, tu acha que para homem é pior? Não, acho que culturalmente as mulheres elas foram privadas de uma série de coisas, né? Só depois de muito tempo elas tiveram direito a voto e entre outras coisas, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho também ainda é recente, então acho que as mulheres sofrem com algumas amarras de coisas de uma estrutura que obviamente é uma estrutura que tem como homem ali o precursor, não que isso seja o correto, né, mas que foi construído dessa maneira. Mas eu vejo o mundo mudando aos poucos, né? Esses dias até li uma resenha de um livro escrito por um sociólogo e um comediante indiano, Aziz Ansari, que ele tem uma série no Netflix. E aí fala um pouco sobre a questão da situação de relacionamentos com a evolução da sociedade, né? E que inicialmente nas décadas de 30, 40, 50 era comum tu acabar casando com um vizinho ou com pessoas que moravam no teu bairro porque eram as pessoas que tu tinha contato, né? Então era um círculo muito fechado, né? E aí com a inserção da mulher e também elas acabavam se casando muito pela questão da dependência financeira, né? Ou seja, saía da dependência familiar para a dependência financeira a partir do homem. E com a inserção da mulher no mercado de trabalho isso muda, porque obviamente abrange e abre o redor que as pessoas estão ali, né, a sua visão de mundo, e também faz com que elas não sejam mais dependentes financeiramente dos homens. Então isso sobra mais tempo para paquera. E daí a partir disso se constrói ainda mais forte essa ideia do amor romântico, né, das relações, de tu conseguir alcançar, ter uma alma gêmea, enfim, uma pessoa que tu combina, né. Então acho que aos poucos as coisas estão evoluindo, né. Nós estamos vendo negros em posições de hierarquia que antes nós não víamos. Nós estamos vendo, por exemplo, cada vez mais pessoas que antes não tinham acesso ao ensino superior, que estão tendo, mas óbvio que isso é uma construção que leva muito tempo, porque durante muito tempo o mundo foi muito desigual, né? Uhum. Sim, a mulher só cuidava das crianças, né, e fazia comida e girava em torno disso, né? Agora não, agora a mulher está no mercado de trabalho e quem é que vai fazer isso? Se não é em conjunto, né? A mulher fica sobrecarregada, ele ainda tem os filhos. E filho não é só a gente alimentar, né? A gente tem que ajudar na lição de casa, a gente tem que dar banho e limpa isso e veste, enfim, brinca, né? Que é o mais legal de tudo. Agora mais dividido, né? Mas, gente, como eu tinha comentado, nós estamos ao vivo também no Facebook, né? E tá chegando várias perguntas dos telespectadores e essa especial para o Norton. Norton, essa pergunta é do Leonardo Oliveira, aqui de Santa Cruz do Sul. Ele gostaria de saber, na sociedade em que vivemos,
quais valores podem ser considerados mais importantes? O acúmulo de dinheiro ou o acúmulo de conhecimento? Boa tarde, Leonardo, então, né? Boa pergunta essa tua, né? Faz a gente pensar bastante, mas também é uma pergunta muito individual, né? Uma pergunta, ótima pergunta, né? Mas a resposta dela eu vou partir de uma premissa minha, né? Uma questão minha. Eu dou mais valor ao conhecimento, acho que para mim não ficar em cima do muro, né? Nessa questão. Embora o dinheiro seja importante, e a gente não pode criticar tanto o capitalismo também, né? Como a gente faz, né? A gente está inserido nele e vivendo com ele também, né? Mas se fosse para ter uma escolha, no caso de vida, um roteiro de vida, né? Eu escolheria mais o conhecimento, né? Com certeza. Logicamente, né? A gente não pode também viver de conhecimento, no caso, respirar conhecimento, né? E não conseguir se enquadrar nos padrões econômicos, sociais, né? Então, mas num projeto de vida, para mim, na concepção minha de vida, e um sentido de felicidade, no caso, como o plano de fundo da minha vida, eu acho que o conhecimento é algo que não pode ser retirado, né, do sujeito, né? A riqueza, o outro, a sociedade, um país, um sistema econômico retira a qualquer momento, né? Mas o conhecimento é algo que está atrelado em ti, tu consegue inclusive sobreviver através desse conhecimento, porque ele te carrega de subterfúgios ali, né, emocionais, que tu consegue de repente conquistar uma resiliência na tua vida através disso, inclusive. E o dinheiro, bom, o dinheiro não faz milagres também, né? E não cria pensamentos também, né? Só ele sozinho não faz nada, né? Sozinho não faz nada, né? E vocês acreditam que a busca pelo sucesso faz com que o profissional possa se descuidar da ética, do profissionalismo, da educação, respeito ou até mesmo do talento natural? Qual a primeira parte da pergunta? Se vocês acreditam que a busca pelo sucesso faz com que o profissional possa se descuidar, querendo Sim. sempre o sucesso, ele se descuida da ética, do respeito, Sim, do próprio talento? Com certeza, eu acho que uma má escolha, né? Uma má escolha da profissão, com certeza que acarreta esses problemas, assim, né? Principalmente quando ela é muito impulsiva, né? E na pressão, como acho que tu comentou antes, né? Que tu não tem, de repente, um tempo necessário para ressignificar se realmente tu quer seguir aquela carreira, te visualizar seguindo aquela profissão, né? E aí ocorrem alguns acidentes de percurso neste meio, né? É algo que tu vai, às vezes, por essa questão própria do dinheiro mesmo, como o Leonardo comentou antes, né? Tu é, por exemplo, induzido por alguém, por uma referência, que tu pode se dar bem ganhando dinheiro naquela profissão, algo assim. E quando tu vai ver, realmente, de fato, naquele momento real da tua vida, tu não tá te encontrando com a tua felicidade mesmo, né? Tu tá cumprindo um papel, vamos dizer assim, de suprir uma felicidade alheia, nesse sentido, né? Que não é a tua. E vocês, o que pensam? A pessoa pode deixar de lado certos valores? Não, eu acho que não deve nunca, né? Eu acho que a ética, a responsabilidade e o respeito estão sempre andando juntinhos, né? Mas que claro que infelizmente existem pessoas que para conseguir, às vezes, eu quero cargo lá. Né, gente? A gente sabe que existe, né? É muito triste, né? Numa sociedade, tu vê ainda como as pessoas se vendem, poderia dizer assim? Também, ou se sujeitam a esse tipo de coisa em nome do sucesso, em nome do que ela quer, que ela acha que isso vai ser feliz, e, enfim, né? Acaba deixando de lado certas coisas. Eu acho que isso aí é uma coisa muito grave, né? Mas também o próprio pensamento, né, individualista, de tu se colocar como um indivíduo único, enfim, que não tem relação com as outras pessoas, não observar o teu ao redor, enfim, é um pensamento muito egoísta, né, de tu achar que unicamente, primeiro, a tua felicidade ou o teu sucesso depende de algo, né, e também de tu direcionar a tua vida basicamente numa só direção, que onde tu tem que passar por isso, né, e às vezes se passa por isso, né, sem se questionar os limites de até onde se foi para se alcançar determinada coisa ou objetivo, né. E essa busca incessante, então, pelo sucesso financeiro, no caso, faz aumentar a competitividade das pessoas cada vez mais? Com certeza, sim. E uma má competitividade, né? Uma competitividade que ela adoece, né? Inclusive, né? Até complementando, né, com essa mesma pergunta, o que o Frederico falou antes, lembrando do Bauman, quando ele fala da sociedade líquida, né,
Que para o Bauman são vários fatores líquidos, os amores são líquidos, a sociedade é líquida, o trabalho é líquido. Então a gente vive num tecido social que é líquido. E essa liquidez diz muito dessa individualidade também, né? Então se fragmentam as concepções de valor, de ética, de moral, e as pessoas ficam perdidas, né? Elas não sabem mais o que recorrer para ter um valor de referência. Então, por exemplo, décadas atrás, acho que umas 3 décadas atrás, a própria concepção de trabalho, de conseguir um trabalho, não era vista, por exemplo, com bons olhos naquele período, né? Se tu tinha muita experiência de trabalho numa carteira de trabalho, né? As pessoas estavam acostumadas a entrar um padrão, numa empresa, né? E ficar justamente, seguir um padrão patriarcal, inclusive, né? Que é aquele, tipo assim, aqui tu vem para a empresa e tu fica nessa família aqui, né? E o teu patrão é teu pai, né? Então hoje é o contrário. Hoje nós vivemos uma sociedade em que se tu tiver 22 anos de idade e tu tem 5 experiências de trabalho, tu sai na frente daquele outro concorrente, no caso, que não tem isso. O que provoca isso, né? Provoca um pensamento também social dessa concorrência. Que eu tenho que fazer muita coisa em pouco tempo. Então eu tenho que estar entrando no mercado de trabalho muito rápido para sair na frente do outro. Eu tenho que conseguir mais experiências, que são pequenas experiências também, né? Então é a troca da quantidade pela qualidade também, nesse sentido. Não que naquela época também eu estou dizendo que era correto isso, né? Mas que nem a gente referiu antes, é a falta de uma boa escolha. Se tiver uma escolha com qualidade, pensando muito bem, nem que para isso tem que parar 1 ano, por exemplo, né? Sem estudar, sem trabalhar, conhecer o mundo, conhecer novas experiências e tal. Se conhecer. Assim tu vai se conhecer, né? Conhecendo esses fragmentos sociais aí, né? Que causam impacto, sofrimento, tu coloca isso como se fosse uma agenda emocional, assim, que tu pode vir a ter, né? E aí tu vai escrevendo isso tudo ali na tua agenda, nos pensamentos, né? E aí depois tu define. Eu já tenho uma bagagem, né? Eu já vi o que é bom, o que é ruim. A partir daqui eu posso seguir. Construtora Solid tem a solução para a sua obra. construtorasolid.com.br. Contato pelo 51 981 39 7282. Eu tenho uma perguntinha de mais uma telespectadora, a Carla Santos, de Venâncio Aires. Tem uma pergunta que é para os 3, é um pouquinho complexa. Olha só, ela quer saber por que, mesmo jovem sabendo que dificilmente antes dos 30 anos se consegue o sucesso, a exemplo dos nossos pais e de outras gerações, por que essa mentalidade não muda? Por que mesmo assim não muda essa mentalidade? Vai passando de pai para filho e assim vai sempre para frente. Eu acho que, não discordando, né? Qual o nome da participante, né? É a Carla Santos, de Venâncio Aires. Não querendo discordar de ti, Carla Santos, assim, ó, eu penso que vem mudando. Algumas coisas vêm mudando.
Eu, pelo menos, não tenho uma mentalidade tão pessimista assim nesse ponto, né? Mas respeito quem a tenha também. Eu acho que essa própria concepção que a gente referiu antes do trabalho é uma mudança. É uma mudança que pode ser positiva a partir do momento que também o mercado de trabalho também começar a perceber que o novo perfil das pessoas é esse agora que está surgindo, né? Que um novo perfil que insere uma nova sociedade, inclusive, né? Então a mudança vem a partir daí, a partir dessas micro situações que vão se modificando ao longo dos tempos. De preferência para aquele perfil de trabalhador, aquele perfil de estudante, né? Aquele perfil de profissional, assim por diante, né? Aquele perfil de mãe, aquele perfil de filho, de pai, todos os papéis, né, sociais. Né? Até porque as gerações estão mudando, né? A gente não concorda com muito que os nossos pais, nossos avós pensam de sociedade, né? De papel das pessoas na sociedade ou no trabalho. Eu vejo também assim, mudando. Eu trabalhei muito até o ano passado com crianças, assim, eu já via a mentalidade deles diferente já com relação ao que eles querem ser quando crescer, né? E o que eles querem como sociedade, enquanto eles estão mais humanos do que, né? Porque a nossa geração veio o quê? Para indagar, né? Para botar todo mundo para pensar um pouquinho, para chacoalhar, né? Então, essa geração que está vindo agora, eles já são mais para começar a apaziguar as coisas. Eu acredito que para se ter o equilíbrio novamente, a gente vai passar por muito desequilíbrio, né? Vai acontecer muitas revoluções, e eu acredito que elas são necessárias na sociedade para justamente a gente dar espaço para que as coisas mudem, né? Para que a gente tenha menos pressão ou se preocupar mais com o que de fato importa na vida, né? Porque no final das contas tu vai ver, eu consegui, né, manter as minhas relações familiares, né? Eu tenho pessoas perto de mim, eu tenho tempo para mim, eu faço coisas que eu gosto, porque muita gente trabalha e não gosta do seu trabalho e tá há anos fazendo isso e não ama o que faz, e isso deve ser muito triste. E aí, e o que tu vai levar, né? Então eu acredito que as pessoas estão muito mais pensando em busca de fazer o que lhe traz felicidade, mais do que eu vou obter o sucesso de obter, né, de ter, como nós estávamos dizendo, mas mais de ser feliz, de fato, assim. Então, eu acredito que a sociedade também, acredito que ela esteja evoluindo, indo para esse caminho, assim, de felicidade. Tu falou algo que me fez lembrar, assim, que as pessoas também, elas estão direcionando muito o foco delas com o resultado final, né? E elas esquecem o processo. O processo é longo. E é muito fácil imaginar também, né, querer ser algo que está muito distante das suas possibilidades, né? Exato. E às vezes não faz nada, só quer. Só que o caminho é diferente, né? O caminho ele é torturante ali nesse sentido, né? Porque quanto mais tu imaginar algo que está muito distante de ti, é um caminho muito maior que tu vai ter que imaginar também para chegar até lá, né? Exato. É quase que uma lógica isso. E a gente fica ali esperando a chegada, mas a gente nem desfruta. Isso do que o processo e que o caminho tem para nos dar, né? Não aproveita o caminho, né? Pode ser tão bonito. Essa próxima pergunta eu queria que começasse com o Frederico nos respondendo. Bom, tem aquela famosa frase, né, que a gente escuta toda hora, vê toda hora nas redes sociais, que diz assim: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então vivam o que eles sonham. O que pensam sobre essa frase? Primeiro que essa frase ela é a favorita dos marombeiros, né? Que vão pra academia. E segundo que ela é um pensamento muito elitista e completamente equivocado na minha opinião, né? Acho que a própria frase ela fala em tu abdicar de todas as esferas da tua vida para alcançar, quem sabe alcançar um objetivo, né? E também sem falar no teor individualista, né, de colocar a conquista como algo somente teu e não como algo que tu pode construir com as outras pessoas. Então, para mim, ela representa tudo de que é mais errado, né, na internet, enfim, e dentro dessas frases aí clichês. Eu acho que
passa bem longe dessa realidade aí que se diz, porque muitas pessoas trabalham muito forte, se esforçam muito e não necessariamente vão ter um ganho salarial ou ganho de sucesso dentro da questão de trabalho, mesmo assim, né? Por exemplo, você pode ver, tem inúmeras pessoas que acordam cedo, mas que por estarem em trabalhos precarizados, a faxineira, o lixeiro, a empregada, eles não têm esse reconhecimento, né? Aliás, eles nem têm tempo para pensar numa bobagem dessas aí. Então, tá muito a ver com uma questão de status social, de tu conquistar algo, e sendo que não leva em conta que, por exemplo, eu acho que os trabalhadores brasileiros, eles são pessoas que trabalham muito, que se esforçam muito, e que a grande maioria vive com um salário mínimo ou menos do que isso, e não que isso reflita o seu esforço no trabalho, né? Eu acho que o trabalho, o salário, essa questão aí, ela não tem relação alguma, né? Acho que existem muitas pessoas que se esforçam nos seus trabalhos e que não são necessariamente recompensadas. Ou então que também acho que não seja necessário tu enxergar o trabalho ou o teu esforço para ter como resultado final essa questão do trabalho financeiro. Acho que é muito importante. Eu hoje me vejo trabalhando numa empresa que eu gosto, com algo que eu gosto, onde eu me sinto satisfeito. Obviamente que a gente sempre quer um pouco mais, mas acho que é muito da tua concepção de mundo, né? Da tua concepção de ideia, de mercado de trabalho, e que essa frase aí não reflete a realidade, né? O que vocês pensam sobre essa famosa frase? Eu acho ela muito ambiciosa, mas ela é uma ambição assim meio doida, né, gente? Porque na parte boa da vida, né, querendo ou não, a gente já trabalha, a gente não precisa, né, entrar nesse ritmo louco, né? Eu sei que, claro, tem muitas empresas e as grandes, né, elas têm esse troço aí, vista a camisa, né, esse pensamento neoliberal aí, né, vista a camisa da empresa, né? Vamos fazer juntos, vamos fazer nossa empresa. Aí, por exemplo, hoje em dia o trabalhador não é mais trabalhador, ele é o colaborador, sabe? Tudo bem, mas o que ele vai estar de fato ganhando com isso? Ele vai estar trabalhando feito doido pro outro enricar, pro outro ficar bem de boas. E eu sigo dizendo, a gente tem que buscar no nosso trabalho o sucesso, sim, mas um sucesso espiritual também, sabe? Porque a gente não pode ficar só pensando em trabalho e deixar a nossa saúde de lado, deixar as coisas que a gente gosta de fazer, não se dar o direito, né? Eu conheço muita gente que faz isso aí. Não dorme, não se diverte, não descansa. Estão ali, né? Também não aproveita. O que acaba, dinheiro que acaba ganhando, né? Eu compartilho com vocês também, achei a frase bem impactante nesse sentido de competitividade, né? Na competição, né? Sabe? Enquanto tu tá aí te divertindo, eu vou estar saindo melhor que tu, porque eu vou estudar, trabalhar, sei lá o quê. Sim, sim. Tem gente que é feliz assim, respeito, tranquilo, mas na minha concepção de vida, isso aí não se aplica. Não. E hoje em dia também tem uma mudança na política das empresas, né? Você dá para ver, por exemplo, diversas empresas investindo nos recursos humanos, em qualidade de vida do empregado. Então, por exemplo, tem se estudado cada vez mais reduzir a jornada de trabalho das pessoas para que elas, minimamente em menor tempo, elas, obviamente, que não necessariamente a duração do teu período de trabalho vai fazer com que tu seja melhor ou que seja mais eficiente. Tenha mais qualidade, pelo contrário, né? Eu tenho a opinião contrária disso aí, né? Acho que tem muita empresa mesmo, que nem tu falou, que está preocupada com isso, porque quanto melhor eles estiverem aqui, melhor vai ser o seu rendimento, né? E a gente sabe, né, que tem muita exploração aí. Polêmico. Tu, Norton, também acha essa frase pesada? Eu acho ela impactante nesse sentido, assim, porque é impactante ao mesmo tempo muito realista também, né? Tem que admitir, né? Então, a gente estava falando antes dessa questão dessa imersão social que existe hoje aí de concorrência, de competição, né? Ela demonstra justamente isso. As pessoas buscam uma forma também de retirar o sonho que traduz ali, né?
enquanto você não faz isso, eu estou roubando o seu sonho, praticamente. Então as pessoas também têm as pessoas, digo, a nível social, lógico, né? Com algumas exceções também, que não penso também, né? Assim, né? Mas nesse sentido de eu roubando o teu sonho, logo eu sou feliz. Porque o que mais vale, de repente, eu ver uma pessoa infeliz, triste, logo me torno feliz, né? Nesse sentido. Então eu acho muito cruel, assim. Além de ser, de repente, um pouco demonstrando o valor social que nós temos hoje, ela é cruel, acima de tudo, né? Porque além de tu não fazer, tu não ter vontade, às vezes, de conquistar algo, como se não bastasse, de repente, essa falta de energia, essa falta libidinal que existe em ti, né? Tu quer retirar do outro também, né? Tu quer impedir que o outro seja feliz e que obtenha sucesso também. Não, né? é que ele acha que enquanto uns se divertem, né, como se não houvesse espaço, né, e tempo e pra gente fazer tudo, né? É só a gente botar as prioridades. Tem pessoas que a prioridade é o sucesso, e aquele sucesso no sentido não saudável. Agora pensar também, é importante pensar também, né? Não crucificar essa pessoa também, lógico, né? Não. Mas pensar também o quanto nós não somos responsáveis também, né? O quanto a sociedade que não causou isso nessa pessoa, né? E não quer dizer que ele nasceu, é inato do ser isso, né? Então, se a sociedade adoeceu ele, a responsabilidade é da própria sociedade de recuperar esse sujeito, né? E tem mais uma perguntinha aqui da Marisa Castro, essa vez de Lajeado. Ela está questionando se hoje as pessoas estão procurando a formação mais pelo ganho financeiro ou pela realização profissional. Porque ela teve uma experiência com uma médica recém-formada que claramente não entendia nada com relação à formação e ela também não foi muito bem tratada. O que vocês pensam? Eu acho que existe também essa questão do dinheiro, né? A gente está comentando do dinheiro antes, a gente não pode ser incoerente também, né? E pensar ao contrário, existe muito isso, né? Mas também tem essa questão do status quo, né? Do status, né? Não específico a medicina, lógico, né? Mas qualquer profissão, né? Que a pessoa quer seguir, quer obter um sucesso e às vezes chega despreparado, né? Por esse campo, né? Que quer atuar. Porque ninguém gosta de certo, é só pelo status. Justamente, se verifica-se, por exemplo, que um profissional, qualquer profissional no caso, no seu momento de atuação, não está exercendo um bom trabalho, ele pode até estar passando por um momento ruim, né? Daqui a pouco, né? Sim. De repente não é que ele seja um mau profissional, mas se a gente for analisar mais a fundo isso e com as repetições que ocorrem, a gente consegue ter uma noção, né? Estatística, inclusive, né? Quem sabe, né? De que esse profissional, de repente, não é bem realizado emocionalmente, né, naquela profissão que ele quis seguir, ou está seguindo, no caso. Né? Eu acho isso um pouco relativo também, porque acho um pouco reducionista tu falar só pela experiência pessoal. Acho que nos últimos 10, 12 anos houve um ingresso muito grande das pessoas, da juventude, das pessoas mais pobres na universidade, né, de ingressar e permanecer. Então isso quebrou um pouco com o padrão, né, das universidades, o padrão dos estudantes, até mesmo nesses cursos, né, que são de mais prestígio social, que obviamente os estudantes se preparam, as pessoas se preparam mais para ingressar, então tem um padrão econômico diferente também. Então eu acho que a estrutura da sociedade, da universidade mudou um pouco com isso. Muitos programas, né, o FIES, o ProUni, ajudaram a diminuir essa disparidade que existe. Mas sim, eu acho que também existe muita gente que ainda faz, não talvez por interesse próprio, né, mas por pressão familiar, pressão da sociedade, por ela ver numa revista, no jornal que medicina é bom, que tal curso é bom, outro curso não é, e até mesmo também pela tabela salarial pode acabar escolhendo isso, né? Mas isso faz com que as pessoas se prendam a empregos ou a cargos ou a status que só dão alegria no sentido de tu se sentir inserida naquilo, mas não necessariamente desfrutar daquilo, né? Não, até nesse caso, pegando o padrão no caso de uma profissão que ganha um bom salário, né? E historicamente, a gente pode analisar através do direito ali, né, das engenharias, no caso, e da medicina, a gente pode ter um analisador ali, né? O profissional ficou irritado com uma situação, tem um bom salário, então logo a riqueza não é sintoma de felicidade, nesse sentido, né? O que está sendo um sintoma de infelicidade é realmente uma má escolha na profissão.
pode ser um sintoma isso, não apenas, né? Que de repente, dentro de um diagnóstico mais completo, de repente, se analisa os fatores que nem o Frederico colocou, né? Familiares, histórico familiar, sociedade que reprime, que faz tu seguir uma profissão que tu não queira, né? Ou um trabalho que tu não queira. Bom, gente, então eu quero agradecer vocês pela presença aqui no nosso programa Expressão Livre, tá debatendo esse assunto que é sempre tão importante, e agradecer você de casa que enviou a sua pergunta e avisar para vocês que é só o começo, nós vamos continuar com esse padrão, vocês podem estar sempre enviando a sua pergunta para a gente responder aqui ao vivo. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Esse foi o nosso programa Expressão Livre e voltamos na semana que vem com outro tema.